E naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A paz do Senhor a todos os irmãos e a todos aqueles a que esse vídeo alcançar. Hoje meditaremos na palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. E Jesus, saindo de casa, foi para perto do lago na Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar a multidão que se ajuntou ao redor dele. Era tão grande a multidão que Jesus entrou num barco, sentou-se para ensinar. A multidão ficou de pé na margem para ouvir o Senhor falar. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porém a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinheiros, que cresceram e sufocaram as sementes. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouças. Então, os seus discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa de parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra o segredo do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então Jesus começa a explicar a parábola que ele citou do semeador. E ele pede para que possamos escutar e aprender que a comparação do semeador é como o reino do céu. Aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que caíram à beira do caminho. Satanás vem e tira o que foi semeado neles. Aprendem por um momento, mas os seus olhos se abrem momentaneamente, mas logo Satanás cega sua visão e eles secam. As que foram semeadas no meio de muitas pedras são os que ouvem a mensagem e com alegria logo a aceitam. Porém, duram pouco, pois não têm raiz e qualquer vento, qualquer dificuldade, sofrimento, perseguições e as distrações do mundo faz com que sequem e logo desistam de caminhar. Mas outros se parecem com as que caem entre os espinheiros. Eles ouvem a mensagem, mas quando vêm as preocupações da vida, as ilusões das riquezas, elas sufocam a mensagem em seus corações e eles não conseguem produzir frutos, pois o seu tempo, a sua mente e o seu coração está focado em outras coisas, em outras partes. Está focado em suas vidas, de como ter, de como ser melhor, de como fazer melhor, de como conquistar e etc. Mas já as sementes que caem em terra fértil, em terra boa,
são aqueles que ouvem e entendem a mensagem e produzem frutos. Uns 100, outros produzem 60 e ainda outros produzem 30 vezes mais. A parábola do semeador nos mostra que o semeador ele não escolhe o terreno. Ele não escolhe o terreno em que está jogando as sementes. Ele apenas semeia, mas o efeito da semeadura depende da qualidade do terreno, depende de cada um de nós, ao recebermos a semente que é a palavra. O conhecimento do reino dos céus só é dado àqueles que têm um coração sensível para acolher a semente que é a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de má vontade, com pressa, com desatenção, com distração, tem naturalmente em seu entendimento obscurecido e por isso não pode dar fruto porque não entende qual o sentido daquela palavra. Se o coração estiver cheio de pedras, espinhos, a terra que não está arada, pronta para o plantio, o semeador vem e semeia. E as sementes caindo nesses lugares, elas não produzirão frutos. Quando deixamos as coisas do mundo, deixamos o nosso eu e deixamos que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, começamos assim a regar a nossa semente, a arar a nossa terra, a tirar as pedras, a tirar os espinhos e fazer com que essa semente ela produza 100, 60 e 30 vezes mais. E essa semente dá frutos. E aquele que semeia a boa semente é o nosso Senhor Jesus. A terra fértil é o nosso coração. Os espinheiros, os pedregulhos, as pedras e a beira do caminho são as coisas desse mundo, mas que coloquemos a nossa vida, o nosso coração nas mãos de Deus e que possamos ver nesta parábola, a do semeador, que está comparada ao reino dos céus, que possamos fazer germinar essa semente, que é a palavra de Deus, que está no nosso coração, e é Jesus, que está como semeador, semeando nos nossos corações. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.